Oi, pessoal, eu sou o Dr. Cooper. And I'm Christina. Sim, temos Cristina de volta conosco para ajudar em um vídeo que é muito importante e difícil. Vamos falar sobre 5 tipos de frases muito comuns em inglês. 5 construções que você tem que entender e treinar para dominar, porque essas construções são tão diferentes do que o português, mesmo que as ideias são super básicas e do dia a dia, alunos não aprendem só por ler e só por escutar, eles têm que aprender explicitamente e depois treinar. Vamos ajudar vocês com esses 5 tipos de frases hoje, ok? Yes, let's go. Então, pessoal, vamos começar com o tipo de frase que eu ensino mais de qualquer outra construção em nosso site e em nossa escola. Temos muito material, muito mesmo, sobre esse tipo de frase. Por quê? Porque esse tipo de frase alunos sempre estão querendo dizer. Por quê? Porque é uma ideia importante em qualquer língua. Pessoas falam todo dia. Só que o português é tão diferente do que o inglês que todo mundo comete erros. E é uma coisa, o que é interessante, é uma coisa simples, mas uma coisa que para aprender requer muito esforço porque é tão diferente. Vocês vão ter que escutar talvez essa explicação mais que uma vez. Vamos começar com uma frase básica que mostra o que eu quero dizer. E vou falar uma frase bem simples em português. Eu quero que ela seja feliz. Eu quero que ela seja feliz. Como falamos isso em inglês? Ok. Vou falar primeiro o erro que quase todo mundo comete, presumindo que eles podem traduzir ao pé da letra. Então, o erro comum seria eu quero, I want, e that she is happy. É isso que nós temos alunos dizendo. I want that she is happy. É uma frase com 3 erros. em 6 palavras tem 3 erros e vai confundir qualquer nativo. Por quê? Porque, primeiro, vocês falam eu quero que. Nós não temos que. Temos nada. Então, primeiro, nós não podemos I want that she is happy. Tiramos that. I want. Depois, o she. Nós não diríamos she. Nós diríamos her. I want her. No she. E depois, vocês falam is happy. Nós falamos to be happy. Por quê? Porque em inglês a estrutura é o seguinte. I want mais o pronome objeto. Então temos o pronome sujeito, subject pronoun in English seria I, you, he, she, we e they. Mas nós não usamos aqueles pronomes para want. Depois de want, a pessoa que queremos que faça uma coisa, colocamos o pronome, o object pronoun. Então, em vez de I, me, em vez de he, him, em vez de she, her, em vez de we, us, em vez de they, them. Tem que lembrar isso, tem que treinar, porque a frase é tão importante e comum que não pode evitar. So, I want, depois, her to be happy. Então, to be, porque depois desse pronome objeto, ou esse objeto, temos que colocar o verbo na forma de infinitivo, que seja to mais o verbo. So, to be happy. Vamos praticar com mais exemplos com Cristina. Now let's find out what Cristina wants. Okay, I want the kids to learn Portuguese. Okay, I want the kids to learn Portuguese. Ok, ela quer que alguém faça uma coisa. Em português você diria, eu quero que os filhos aprendam português. Olha a diferença em inglês. Ok, I want, ou podemos falar Christina wants, ok? Não vamos falar que, não vamos falar that. Vamos diretamente para the kids. Christina wants the kids, e depois de the kids precisamos de to e o verbo. Christina wants the kids to learn Portuguese. O erro seria Christina wants that the kids learn Portuguese. Know that, e precisamos de to. Agora, vamos supor que em vez de falar the kids, falamos eles.
Então, em português seria, Cristina quer que eles aprendam português. Nós temos que lembrar que para o pronome colocamos o pronome object pronoun. Não vamos colocar they, vamos colocar them. So, Cristina wants them to learn Portuguese. I want them to learn Portuguese. Isso, Yes. I do too. Good. They will learn Portuguese. They will learn Portuguese. Okay, next sentence. Next example. Uh-huh. I want Cooper to take me out to dinner. Okay, where? Anywhere. Okay, vamos. Let's Okay. go. So, Cristina quer que Dr. Cooper leve ela para jantar, ou a leve para jantar. Como falamos isso em inglês? Ok, precisamos, de novo, começamos do mesmo jeito que o português. Cristina wants, não vamos falar that, nada. Cristina wants Dr. Cooper, em vez de falar take, temos que falar to. Cristina wants Dr. Cooper to take her to dinner. Mas vamos supor que em vez de Dr. Cooper falamos ele, Cristina quer que ele a leve para jantar. Seria diferente. Seria Cristina wants him, not he. Precisamos do pronome objeto. Cristina wants him to take her to dinner. Yes. Agora, é possível, pessoal, que vocês vão perguntar para mim, Dr. Cooper, tem outros verbos que seguem a mesma estrutura do que want? Tem, mas geralmente não surgem nem com nenhuma frequência tão comum quanto want. Eu quero que vocês focam em want e aprendem e pensam com essa estrutura com want, em vez de memorizar uma lista de verbos. Isso não funciona. Você vai pensar no exemplo específico que estamos fazendo aqui, que é tão importante, que é want. Mas temos outros verbos que são importantes, que têm a mesma estrutura, especialmente ask. Ask também é muito comum, também alunos cometem muitos erros com ask, igual want. É a mesma estrutura, mas o português é diferente. Com ask, no sentido de pedir, o típico seria uma frase assim: pedi para ela fazer macarrão. Pedi para ela fazer macarrão. Para vocês, no dia a dia, vocês geralmente falam pedir para alguém mais infinitivo. Pedir para ela fazer macarrão. O erro aqui é que em inglês nós não temos nenhuma preposição entre pedir e a pessoa. So vocês também podem falar pedir a ela para fazer macarrão. Ok? Mas nós não vamos traduzir a ou para. Temos nenhuma preposição. É um dos erros de preposições mais comuns. Então falamos I asked her to make spaghetti. I asked her to make spaghetti. O erro super comum é I asked for her ou I asked to her. Não. I asked her to make spaghetti. Também como want, o pronome é o object pronoun. No I asked she, mas I asked her. Depois temos que lembrar o verbo é com to, no for. I asked her to make spaghetti. Às vezes nós vemos outro erro, que pessoas falam I asked to her for making. Não é for making. Talvez vocês fazem isso porque pode dizer pedir a ela para fazer. E assim para vocês pensam for. Não. I asked her to make, sempre vai ser ask, mais a pessoa sem preposição e depois to e o verbo. Mesma estrutura do que com want. Pessoal, se eu falo, colocamos uma cerca para evitar que o cachorro fugisse. Como você acha que diríamos para evitar que o cachorro fugisse? Eu posso dizer que na minha vida nunca encontrei um aluno, apesar de ter nível muito alto ou muito baixo, que sabe dizer isso. Não sabem. Mas é interessante quantas vezes vocês falam evitar que alguém faça. Evitar que alguém faça. É muito comum em português. Como falamos essa frase que falei agora? Colocamos uma cerca. We put up a fence. Ok. Para evitar. To. Em inglês vamos falar to keep the dog from running away. Ok. Quando falamos evitar que alguém faça, em inglês falamos keep
someone from mais verbo ing. Ok? So, se eu falo, eu quero evitar que a gata saia. Eu falo, I want to keep the cat from leaving. So, keep mais o objeto, nesse caso the cat. Se fosse objeto pronome seria her. Want to keep her or want to keep him from mais verbo mais ing. Uma frase super comum que pessoas não sabem dizer porque é tão diferente em português. E para fazer a coisa mais difícil ainda, evitar, pessoas sabem que evitar é avoid. Mas nesse tipo de frase, não é avoid, é keep. Podemos também traduzir como prevent, mas keep é a palavra mais do dia a dia. Okay? Também podemos traduzir como stop, às vezes, mas em geral vamos lembrar keep para evitar que alguém faça. Olha, se você fala, por exemplo, eu evito comer doce. Eu evito comer doce. Eu estou falando sobre mim mesmo. Não estou falando que evitar que outra pessoa coma doce. Estou falando que eu evito comer doce. Assim seria avoid. I avoid eating sweets. Mas se eu evito que outra pessoa faça, não é mais avoid, é keep. Então temos que lembrar keep. Também o objeto, ok? Him, her, him, her, us, them, me, ok? Depois from, mais o verbo, mais ing. E vamos treinar com mais exemplos agora. Okay, and now my example. I try to keep the kids from eating a lot of sugar. I try to keep the kids from eating a lot of sugar. Tá vendo, pessoal? Em português seria: eu tento evitar que as crianças comam muito açúcar. Mas em inglês, temos que usar from, temos que seguir from com o verbo mais ing. É totalmente diferente do que em português. Totalmente diferente. Só vai saber isso se você treinar. Não tem outro jeito de acertar. Para lembrar uma coisa que é tão diferente do que em português. Okay? So keep the kids from eating sugar. E ela fica com tanta raiva que eu nem posso dar para eles um pedacinho de chocolate. Ela fica super com muita raiva mesmo. No chocolate. No chocolate, nem um pouquinho, imagine. Ok? So, ok? Se fosse, em vez de crianças, eles, seria them. She tries to keep them from eating sugar. Agora, pessoal, vamos falar sobre tirar. Mais um assunto super básico que muitos alunos têm dificuldade, quase todo aluno erra. Primeiro temos que lembrar a diferença para tirar entre take out e take off. Okay? Se tiramos uma coisa que está sobre, we take it off. So roupas ficam sobre seu corpo. Então, se tiramos roupas, we take clothes off. Okay? Mas um dente, por exemplo, fica dentro da boca. Então, tirar um dente, we take our tooth out. Então, quando uma coisa está dentro, como um dente na boca ou comida no forno, we take out. Quando a coisa está sobre, como roupas ou livro na mesa, we take it off. Muito importante lembrar disso, porque o erro é confuso quando comete o erro. Okay? Take out e take off são diferentes. Agora, a frase com take out especialmente é mais difícil ainda. Mais difícil ainda. So vamos olhar esse exemplo que falei sobre o dente. Okay? O dente fica dentro da boca. Tirar o dente. Ele tirou o dente da minha boca. Okay? Tirou o dente da minha boca. Onde colocamos dente e take out? Okay? Podemos fazer de duas maneiras. Podemos colocar em inglês o tooth entre take e out. So, he took the tooth out of my mouth. Olha essa frase. He took the tooth out of my mouth. Colocamos the tooth no meio, o objeto no meio de take e out. E depois de out, colocamos a preposição of. So, take mais objeto, mais out, mais of. Mas podemos fazer a mesma frase e vai soar muito bem
se colocamos take out todo junto e depois colocamos o objeto. Take out the tooth. Mas agora a preposição muda. Take out the tooth from my mouth. Ok? Então, quando estamos falando sobre tirar uma coisa de dentro, falamos de duas maneiras. Take, mais objeto, mais out, mais of. Ou take out junto, mais objeto, mais from seria a maneira normal. Ok? So podemos dizer também, eu vou tirar, ou eu tiro a gravata da gaveta. Okay? Podemos falar isso de duas maneiras. I take the tie out of the drawer, or I take out the tie from the drawer. I took the tie out of the drawer. Agora, o que é interessante é take off é diferente. Take off é realmente muito diferente. Então, se falamos tirar o livro da mesa, como vamos falar isso em inglês? O jeito normal seria take the book off the table. Muitas vezes nem precisamos uma preposição depois de off. Take the book off the table. Podemos também dizer take the book off of the table, mas não precisamos. Ou a preposição de of é opcional, que não é o caso com take out. Se colocamos take off primeiro, não soa bem. Take off the book from the table, of the table, não soa muito bem. Então, com take off, realmente queremos colocar o objeto no meio e também depois não é necessário colocar a preposição of, é opcional. I take the book off the desk. Ok, pessoal, o que fizemos aqui? Falamos sobre assuntos super básicos que todo mundo tem que falar sempre. E não é interessante? Eu tenho quase certeza que quase todos vocês não sabiam dizer nada que eu ensinei. Ok? Porque não é sua culpa. Aqui não é ensinado explicitamente e são coisas que não só têm que ser ensinadas explicitamente, mas também o aluno tem que treinar. E esse é o que é mais importante sobre esse vídeo. Você tem que entender, para falar algumas coisas que são tão diferentes em português do que em inglês, você tem que treinar, porque senão você nunca vai dominar aquele assunto. E é isso que fazemos em nossa escola. Nós fazemos com que os alunos tenham que treinar, porque insistimos. E os alunos que realmente querem aprender e gostam de inglês, aprendem mesmo com a repetição. E se você é esse tipo de aluno, você deve estudar conosco, ou deve pensar em estudar conosco, porque vamos ajudar vocês a aprender essas coisas básicas, mas super importantes e difíceis. Agora, por favor, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. E você pode deixar seu comentário praticando esses assuntos que já explicamos no vídeo. E também frases, se você quer ver se você dominou, faça uma frase e vamos comentar para vocês sobre sua frase. Isso. Obrigado. Oi, pessoal. Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal!